chave para o líder. Vem para a igreja orar, vem para a igreja pregar. E tem gente que diz, não dá para servir a Deus. É muito difícil na nossa geração. A nossa geração vive o momento mais fácil de servir a Deus. Se Samuel conseguiu servir a Deus num tempo em que as manifestações eram difíceis e a palavra de Deus era escassa, o que vai sobrar para mim e para você diante do juízo de Deus? Qual vai ser as nossas desculpas? E a Bíblia diz que quando ele diz, fala, porque o teu servo ouve. E o Senhor vai conversar com ele face a face. E aqui eu quero falar um pouquinho sobre ouvir a voz de Deus para lançar as redes. Se Samuel não ouvisse a voz de Deus, você pode procurar a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse. As únicas vezes que Samuel não sabia que era a voz de Deus foi até o momento que ele conheceu Deus. Nenhum momento mais você vai ver Samuel, mesmo na sua juventude, procurando o sacerdote para dizer, será que é Deus que está falando comigo? Porque depois que ele ouviu uma vez a voz de Deus, ele tinha convicção de todas as vezes que era Deus que falava com ele. Porque depois que ele ouviu uma vez a voz de Deus, Deus passou a ter comunhão para falar com ele. E ele passou a conhecer a voz de Deus quando Deus falava com ele. E Deus vai falar muitas vezes com Samuel. Deus vai usar Samuel muitíssimas vezes. Deus vai usar ele para ungir Saul. Deus vai usar ele para condenar Saul. Deus vai usar ele para ungir Davi. Deus vai usar ele muitas vezes. Mas nenhuma vez você vai ver Samuel dizendo, será que é Deus que falou? Será que é Deus que está nesse negócio? Aleluia. Ele conhecia a voz de Deus desde o primeiro dia que ele ouviu a voz do Senhor. E o porquê que você vai ver Samuel servindo ao Senhor e sendo profeta, sendo juiz e sendo sacerdote em Israel, as três maiores funções que um homem poderia exercer? Porque ele ouviu a voz de Deus e entendeu o propósito de Deus na sua vida. Ele conseguiu entender a vocação de Deus, o chamado de Deus, mediante uma geração perversa, mediante uma geração de sacerdotes que estavam contaminando e prostituindo o templo do Senhor. Samuel pôde ouvir a voz de Deus em meio às contaminações, em meio à podridão espiritual que estava vivendo Israel. Samuel conseguia discernir quando era Deus que falava com ele. Sabe por que nós estamos trabalhando? Sabe por que o ministério tem que fazer um planejamento para a igreja ser incentivada a ganhar alma? Parece bonito, irmãos. Quando você vai para uma reunião e ouve o pastor presidente, estamos com planejamento tático para os próximos 2 anos a igreja evangelizar. Parece bonito, não, irmão, isso é vergonhoso para nós como crentes. Estamos num trabalho evangelístico e eu preciso dizer, alertar a igreja, quem sabe hoje a mensagem é para a igreja. É vergonhoso quando a liderança tem que motivar de várias formas a igreja entender o propósito pelo qual ela foi chamada. É vergonhoso para mim e para você como crentes que já ouvimos a voz de Deus. Temos que ser motivados por estudos de um homem que foi chamado por Deus, para que nós que também fomos chamados entendermos que o nosso dever é ganhar almas para o reino dos céus. Porque ele já entendeu que a igreja perdeu o foco. Ele já entendeu que a igreja não tem mais ouvido a voz de Deus. E como líder, Deus chama eles para uma responsabilidade de colocar a igreja no foco novamente. Aleluia. E o que você tem feito? Aleluia. Será que você não tem feito como Pedro iniciou fazendo? Senhor, eu já pesquei a noite toda. Eu já tentei o que eu podia tentar para pescar e nada mais deu certo. Mas no final Pedro vai dizer assim, sobre a tua palavra. Oh, irmãos, quem sabe você não vai sair daqui pulando e falando em línguas nesta noite. Mas se você sair daqui ciente de que debaixo do poder da palavra de Deus é o único meio de você conseguir resgatar vidas, é o único meio de você ganhar almas para o reino dos
céus. É o único meio de você lançar as redes e ver peixes sendo pegos para a glória do nome de Jesus. Não era hora de pesca, não era lugar de pesca, não era momento para pesca, não era horário dos pescadores lançar rede, mas debaixo do poder da palavra de Jesus, foi a maior pesca que Pedro e seus amigos já fizeram. Debaixo do poder da palavra, irmão Samuel, foi a maior pesca na vida de Pedro. Quando ele começa a puxar as redes, ele tem que fazer sinal e dizer: manda mais barco, manda alguém ajudar. É muito peixe, é muita quantidade. Sabe por quê? Porque debaixo do poder da palavra de Jesus o milagre acontece. Debaixo do poder da palavra de Jesus, ele domina todas as coisas. Nós temos que arrastar mais um. Nós precisamos levar mais alguém conosco.